Fala galerinha, beleza? E aí, estamos passando para deixar essa revisão para vocês, principalmente para quem faltou, para quem não pôde estar aqui hoje por alguma razão. Tranquilos? Vocês possam utilizar o material aí para poder estar tirando algumas dúvidas. Só lembrando que no nosso canal lá no YouTube, se você coloca lá o meu nome, Nilson Roberto Novaes, você vai encontrar esse mesmo conteúdo explicado de forma bem detalhada, o que vai te ajudar lá durante o nosso simulado, beleza? Durante as nossas provas e qualquer outro momento aí que vocês precisarem desse conteúdo. Lembrando que esse conteúdo não é um conteúdo simples, né? Ele é um conteúdo um pouco mais complexo, um pouco mais composto, porque você vai precisar saber algumas regras básicas de alguns tempos verbais. Tranquilos? Bem, sendo assim, a gente já começa aí dizendo que os nossos conteúdos para o nosso simulado da primeira unidade são esses 4 conteúdos básicos, né? Lembrando que o principal deles é if clauses, que são também conhecidas como as conditional sentences. Conditional sentences porque é semelhante ao nosso período composto por subordinação. Tranquilos? Lá a gente vai ter uma música de Louis Capaldi que se chama Someone You Loved. Então vocês podem dar uma lida na letra, na tradução, isso vai ajudar bastante também lá na hora do simulado. Certo? Vou colocar algumas questões estilo Enem e coloquei como conteúdo, como assunto, vocabulário geral. Ou seja, você vai precisar de um dicionário impresso, um dicionário de bolso, celular não é permitido, certo? E eles podem te ajudar. Lembrando que não vai ser permitida a troca durante a execução do simulado, beleza? Bem, if clauses, conditional sentences, nós temos 4 tipos. Lembrando que o primeiro tipo é a zero conditional, certo? Que é formada por if mais presente, vírgula, mais presente. Ou seja, o if ele fica ali na sentença, que é a sentença subordinada, ou seja, aquela sentença que não tem o sentido completo, tá? Então, trazendo para cá, eu vou ter o exemplo, if I study, vírgula, I pass, tá? Lembrando que se eu estudar, eu passo. Aí, esses detalhes de forma afirmativa, forma negativa, vocês podem ver nas explicações das aulas anteriores, ou de repente aí o vídeo está aí já no nosso canal, beleza? E lembrando que essa zero condicional ela dá uma ideia de certeza, já o mais possível de acontecer. O segundo tipo de condicional é a first, que a gente chama de primeira condicional, é formada por if mais present mais will, lembrando que o will é a partícula que forma o futuro, beleza? Então, traduzindo, isso aqui na sentença eu tenho if I study, vírgula, I will pass. Se eu estudar, eu passarei. Lembrando que se eu tiver as variações de forma negativa, forma interrogativa, isso tudo são particularidades já explicadas aqui, é só uma revisão, beleza? E aí na primeira condicional a gente já tem aquele tipo de condicional não tão certo de acontecer, né? Se eu estudar, eu passarei. Então já dá uma dúvida ainda mais duvidosa, vamos dizer assim. A second, que é o terceiro tipo de condicional, nós temos a formação if mais past mais would, lembrando que would é a partícula que forma o futuro do pretérito, ou seja, uma ação possível de acontecer, mas que não foi realizada, beleza? É como o nosso ia. Então, pegar mais ia, a gente tem pegaria. E aí, quando a gente fala de past, eu estou falando de passado, beleza? Se o verbo for regular, nós vamos fazer esse passado com acréscimo de ed. Se o verbo for irregular, nós vamos ter que consultar aquela tabelinha de verbos irregulares que está lá no finalzinho do seu livro. E aí eu quero dizer agora, if I studied, vírgula, I would pass, ou seja, se eu estudasse, eu passaria. Se eu estudasse, eu passaria. Ou seja, já não é algo já é algo improvável de acontecer, porque isso já está dentro de um passado. E o próximo tipo aí, que é o quarto tipo, que é a third conditional, eu tenho uma sentença, uma estrutura um pouquinho mais complexa, formada por if mais had mais PPVP, vírgula, mais would have mais PPVP. Lembrando que o nosso PVP, ele nada mais é do que o particípio, ou o particípio passado, certo? Que é uma forma nominal do verbo.
Lembrando, forma nominal é aquela forma que não muda. Muita gente pergunta assim, Nilson, como é que é meu nome em inglês? Ó, nome nominal. Nosso nome não muda de uma língua para outra, nosso nome é o mesmo. E a forma nominal nada mais é do que isso, exatamente isso, não muda. Então eu diria assim, ó, eu tenho feito, tu tens feito, nós temos feito. Ou seja, o feito é participo passado, não muda. O que vai mudar é a variação do verbo auxiliar. Então, trazendo isso para uma sentença, eu tenho if I had studied, vírgula, I would have passed. Ou seja, se eu tivesse estudado, vírgula, eu teria passado. Então, pegar mais ia, a gente tem pegaria. E aí, quando a gente fala de past, eu estou falando de passado, beleza? Se o verbo for regular, nós vamos fazer esse passado com acréscimo de ed. Se o verbo for irregular, nós vamos ter que consultar aquela tabelinha de verbos irregulares que está lá no finalzinho do seu livro. E aí eu quero dizer agora, if I studied, vírgula, I would pass. Ou seja, se eu estudasse, eu passaria. Se eu estudasse, eu passaria. Ou seja, já não é algo que, já é algo improvável de acontecer, porque isso já está dentro de um passado. E o próximo tipo aí, que é o quarto tipo, que é a third conditional, eu tenho uma sentença, uma estrutura um pouquinho mais complexa, formada por if mais had mais PPVP, vírgula, mais would have mais PPVP. Lembrando que o nosso PVP, ele nada mais é do que o particípio, ou particípio passado, certo? Que é uma forma nominal do verbo. Lembrando, forma nominal é aquela forma que não muda. Muita gente pergunta assim, Nilson, como é que é meu nome em inglês? Ó, nome nominal. Nosso nome não muda de uma língua para outra, nosso nome é o mesmo. E a forma nominal nada mais é do que isso, exatamente isso, não muda. Então eu diria assim, ó, eu tenho feito, tu tens feito, nós temos feito. Ou seja, o feito é participo passado, não muda. O que vai mudar é a variação do verbo auxiliar. Então, trazendo isso para uma sentença, eu tenho if I had studied, vírgula, I would have passed. Ou seja, se eu tivesse estudado, vírgula, eu teria passado. Então, percebam que da zero até a segunda eu tenho uma estrutura simples, apenas de um verbo de cada lado. E a partir da terceira condicional, não. Eu tenho dois verbos aqui e dois verbos cá, na mesma sentença, ou seja, 4 verbos. Digamos que é uma sentença mais composta ainda do que as outras. Beleza? Então, é basicamente essa a explicação, certo? Então, as dicas que eu deixo para vocês primeiro, revisar os tempos verbais das if clauses. Já fizemos isso durante um momento, certo? Mas você vai precisar aí, revisar o simple present, vocês vão precisar revisar o futuro com will, vocês vão precisar revisar o simple past, assim também como o would. Vocês precisam revisar present perfect, past perfect, tranquilos? Essa parte eu não expliquei. E voltando para a nossa questão, vamos imaginar que lá durante a nossa prova a gente tenha